Olá, pessoal! Muita animação na minha aula, hein? Porque gente animada aprende com mais facilidade. É isso aí, sorria sempre. Na aula de hoje, vocês vão aprender racionalização de denominadores. Veja bem, toda fração tem um número que fica em cima e o número que fica embaixo. O que fica em cima é o numerador, o que fica embaixo é o denominador. E eu quero racionalizar o denominador. Não se preocupe com o numerador, só o denominador. Toda vez que você encontrar uma raiz no denominador, então racionalizar o denominador é porque o denominador vai ter uma raiz e esta raiz não será uma raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 15, ela não é exata. Então, pessoal, racionalizar é eliminar a raiz do denominador para que o número irracional, o que era o número irracional? É todo número, pessoal, com decimal, ela tem infinitas casas decimais após a vírgula e não periódica. Então, veja bem, raiz quadrada de 3, se você fizer essa experiência na calculadora na sua casa, você vai entender melhor. Você pode fazer isso também, ó. Vamos lá, vamos verificar quanto que é raiz quadrada de 3. Então, se eu pegar, tá? Raiz quadrada de 3 é 1,732050807756. E eu quero racionalizar o denominador, o que está dentro da raiz aqui. E eu quero tornar, pessoal, esta raiz um número racional. E como que eu faço isso? É este procedimento, é a técnica que eu vou ensinar. E para racionalizar o denominador, tá, pessoal? Existem 3 casos. Eu vou explicar caso a caso para vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro caso. Então, olha só. Voltando aqui a experiência para o entendimento. Então, raiz quadrada de 3 é este número aqui. Então, ela tem infinitas casas decimais após a vírgula e ela não é periódica, por isso que é um número irracional. Então, agora, pessoal, olha só. Se eu perguntasse para vocês, vamos lá, todo mundo fazendo isso na calculadora, tá bom? Se você tiver uma calculadora simples, já é o suficiente. Então, olha só, pegue o 3 eu quero dividir, então dividido por raiz quadrada de 3 é 1,73, então vou digitar esse número aqui decimal, olha só, 1,732050807756. Agora eu vou apertar o igual. O que vai acontecer? É igual a... Oh! Deu o próprio resultado da raiz. Então, 3 dividido por raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. E como que eu encontro isto? Então, é esta técnica que eu vou explicar para vocês. E para isso, é como eu disse, existe o primeiro caso, tá? É quando é raiz quadrada no denominador, sempre índice 2, ó, índice 2, tá? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando tem, tá, o índice diferente de raiz quadrada. Agora pode ter índice 3, índice 7, índice 5, o índice qualquer, diferente de raiz quadrada. Aqui é só com o índice 2, perceberam? Aqui é quando o índice é diferente de 2. E o terceiro caso é quando o denominador tem 2 termos, ó, 1, 2. Sempre vai ter 2 termos no denominador. E eu vou explicar como que você deve racionalizar. Olha só, 2 termos, 2 termos, 2 termos. E eu coloquei aqui 6 exercícios para cada caso, para você ter o melhor entendimento. Então, vamos lá. Este é o primeiro caso. Então, para você encontrar o resultado, já sabemos que 3 dividido por raiz quadrada de 3 é a própria raiz quadrada de 3. E como que eu faço isso? Veja bem, eu vou pegar, no primeiro caso, quando é raiz quadrada, você pega a raiz que está no denominador e multiplica no numerador e denominador, pessoal. Este número que você multiplicou em cima e embaixo, tá? É dito fator racionalizante. Então, você pegou a raiz quadrada de 3 e multiplicou em cima e embaixo. Você não está alterando o resultado dessa fração. Por quê? Olha só, lembra da nuvenzinha do conhecimento? Olha só, nuvenzinha do conhecimento, ó. Aqui.
Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, uma coisa que divide a mesma coisa é 1. Então, na verdade, você está multiplicando isso aqui por 1. Você não está alterando o resultado. Portanto, isto é permitido. Então, agora vamos multiplicar. 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3 raiz quadrada de 3. E aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, multiplicação de radicais. Vocês lembram? Ó, mantém o índice é o mesmo. Então, mantém o índice, que é raiz quadrada. E 3 vezes 3 dá 9. E quanto que é raiz quadrada de 9? É 3. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9 é 3. Agora, uma coisa dividido por mesma coisa é raiz quadrada de 3, que é a resposta final. Então, pessoal, na sua calculadora, se você fizer 3 dividido por raiz quadrada de 3, dá próprio raiz quadrada de 3. Foi isto que eu mostrei aqui, a experiência na calculadora, tá certo? Então, vamos voltar. Agora, olha só, atividade 2, existe o número 2. Então, se eu quero racionalizar o denominador, não se preocupa com o que está em cima, se preocupa só com o que está embaixo, que é o denominador. Então, como eu quero racionalizar o denominador, eu tenho que encontrar o fator racionalizante. Quem que vai ser o fator racionalizante? Raiz quadrada de 5. Então, você pega a raiz quadrada de 5, multiplica em cima e multiplica embaixo. Porque quando você multiplica em cima e embaixo por o mesmo número, você percebe que uma coisa dividida por mesma coisa é 1. Então, você, no fundo, você está multiplicando por 1. Você não está alterando o resultado dessa fração. Isto é permitido. Quer ver só? Uma ideia aqui que você pode ter também. Quando você aprendeu, tá? Frações. Vamos lá. Você concorda comigo que quando você tem a fração meio, ó, meio é a mesma coisa que 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5, ok? Agora, como o denominador é 2, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, quando eu pego o denominador e multiplico em cima e embaixo, analisa bem. A situação inicial, eu disse que a fração inicial era meio. Quando eu multipliquei por 2, que é o fator, né, pessoal? Ficou 2 quartos. E meio e 2 quartos é o mesmo resultado, pessoal. Aqui dá 0,5, aqui também. 2 dividido por 4 também é 0,5. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou encontrando o fator racionalizante para racionalizar o denominador. Veja bem, é sempre o denominador. Vocês gostam de fazer uma conta de divisão com número irracional? Já é difícil dividir, imagina com número irracional. Então, o resultado final, ó, não tem mais raiz no denominador. É isso. Então, a grosso modo, é eliminar a raiz do denominador. Aqui, ó, pessoal, vamos lá. Então, aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. 5 vezes 5, 25. Tem o mesmo índice, então vamos lembrar, você conserva o índice, mantém o índice e multiplica o radicando, não é assim, ó? E quanto é a raiz quadrada de 25? 5, então vai ficar 5 raiz quadrada de 5 sobre 5. E agora, o 5 do numerador e denominador, você pode simplificar. Uma coisa que divide a mesma coisa, né, é 1. Então, deu raiz quadrada de 5. Então, ó, 5 dividido por raiz quadrada de 5, se você fizer na calculadora isso dividido por isso, a resposta final é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. É a mesma experiência que você pode fazer nesse exercício 1 que eu acabei de fazer com vocês, ok? Então, agora que vocês entenderam a técnica, vamos lá, pessoal. Como que fica aqui? Quem que é o fator racionalizante? Ó, nuvenzinha do conhecimento. Então, no exemplo 2, é raiz quadrada de 5. Ó, é o fator racionalizante. Quem que é o fator racionalizante da atividade 3? É raiz quadrada de 15. Então, ó, nós temos que procurar o carinha. Quem que é o carinha? Raiz quadrada de 15. É o fator racionalizante. Então, pessoal, a partir de agora, olha só, eu encontrei o fator racionalizante. Então, vai ficar 45 vezes raiz quadrada de 15 é 45 raiz quadrada de 15, ok?
Agora eu vou fazer direto, ó. Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15 é raiz quadrada de 225, que por sua vez dá 15, ok? Então, isso aqui vai dar 15. Agora, pessoal, você tem que simplificar sempre que possível. Então, aqui é possível. 45 dividido por 15, aqui é 3, aqui é 1. Então, qual é a resposta final? É 3 raiz quadrada de 15. Então, agora vamos fazer um entendimento. Ó. Se você pegar o 45 e dividir por raiz quadrada de 15, que era a fração inicial, ó, a fração inicial foi dada. Depois que eu encontrei o fator racionalizante, que é a nuvenzinha do conhecimento, ela mostra que o resultado final é 3 raiz quadrada de 15. Então, se você multiplicar 3 vezes raiz quadrada de 15, tá? Ou, se você pegar na sua calculadora, pegar 45 e dividir por raiz quadrada de 15, tá? Os dois têm o mesmo resultado. É isto, pessoal, tá bom? Isto é o entendimento de racionalização de denominadores, ok? Então, olha só, aqui. Pessoal, preste atenção, tá? Raiz quadrada de 3 é o que está na raiz. Ó, esse número 3 que está. Não se preocupe com esse 5. Aqui só tem um termo. Então, o fator racionalizante aqui é somente raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Porque a finalidade é eliminar a raiz do denominador. Por isso que, ó, racionalizar o denominador, novamente, pessoal, é tornar um número irracional um número racional. Racionalização é tornar um número racional, ok? Fora da raiz. Então, vai ficar o numerador 12 raiz quadrada de 3 sobre, ó, vamos lá, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3 vezes 5 é 15, ó. Então, aqui deu 15, ok? E agora, vamos simplificar. Ó, 12 e 15 dividirás por 3. Então, aqui dá 4 e aqui dá 5. E qual é a resposta final? Resposta final é 4 raiz quadrada de 3 sobre 5. De boa, pessoal? De boa? Tranquilo, tranquilo? Espero que vocês estejam acompanhando aí, hein? Garotada, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Ânimo, hein? Agora, olha só. Mas, professor, aqui na atividade 5 tem raiz no numerador. Eu já disse, não se preocupe com o numerador. A nossa finalidade é racionalizar o denominador da fração. Então, é sempre se preocupar com o denominador. E, aliás, pessoal, isto é um assunto tão importante que lá no ensino médio, na física, na matemática, pessoal, vocês vão ter que saber racionalizar sempre o denominador, ok? Isso aí é muito utilizado, tá? Este assunto aqui, no ensino médio, ok? Então, é rumo ao ensino médio aí, garotada! Vamos lá, aqui, ó. Raiz quadrada de 3 é o fator racionalizante. Então, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. É ou não é? Então, ó, você está racionalizando o denominador. Então, olha só, a nuvenzinha do conhecimento aqui, ó. Olha só o fator racionalizante aqui do exercício anterior. Tá certo, pessoal? Então, eu já sei que aqui vai ficar 6. Vamos lá. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 3, como tem o mesmo índice, ó, você mantém o índice, que é raiz quadrada. E 10 vezes 3, 30. Tudo isso sobre o quê? Esse 7 mantém. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, pessoal. Agora não tem mais raiz no denominador. Então eu racionalizei o denominador. É isto, ó. Então, como é que fica aqui? Vai ficar 6 raiz quadrada de 30 sobre 21. E agora vamos simplificar. 6 e 21, tá? O maior divisor comum é 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 21 dividido por 3 dá 7. Então, resposta final, né, pessoal, desta fração aqui inicial, racionalizando, deu 2 raiz quadrada de 30 sobre 7. Esta é a resposta final, ok, pessoal? Agora, vamos lá, último. Olha lá, pessoal.
18 raiz de 7 dividido por 5 raiz quadrada de 6. Quem que é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 6. É para racionalizar, pela última vez, o denominador. Olhe o que está embaixo. Não se preocupe com o numerador, ok? Então vai ficar raiz quadrada de 6 aqui e raiz quadrada de 6 aqui, ok? Então, quando você multiplica, pessoal, por raiz quadrada de 6 em cima e embaixo, você não está alterando, pessoal, a fração inicial. Porque uma coisa que divide a mesma coisa, no fundo, você está multiplicando por 1. Então, você pode fazer isto. É a mesma coisa aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. Então, meio, se você multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, é 2 quartos. Por isso que você encontrou fração equivalente. O resultado dessa fração inicial é o mesmo dessa fração final. 1 dividido por 2. Imagina que você tem R$1, divide para 2 pessoas, cada um recebe 50 centavos. E aqui, você tem R$2, divide para 4 pessoas, ainda cada um continua recebendo 50 centavos. Então, o resultado dessa fração é o mesmo. Então, quer dizer que ó, o resultado dessa fração inicial é o mesmo que o resultado dessa fração final. Isto é certeza, é a experiência que nós fizemos aqui no primeiro caso, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá, aqui continuando, isso aqui é igual ao quê? Vamos lá. Então vai ficar 18, você mantém, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 6. Então mantém o índice, 7 vezes 6, 42. E aqui, 5 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, é raiz quadrada, mantém o índice, 6 vezes 6, 36. E raiz quadrada de 36 é 6. É ou não é? Então vai ficar 18 raiz quadrada de 42 sobre raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 5, 30. Agora vamos simplificar. Então simplificando 18 e 30 por 6, que é o maior divisor comum, MDC. Então dividindo por 6 aqui, garotada, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5, né? Eu dividi por 6, ok? Então vai ficar 3 raiz quadrada de 42 dividido por 5. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração, valeu!